Olá, alunos do segundo ano do Colégio Master, professor Daniel aqui, seu professor de Física. E a gente está aqui hoje para continuar estudando ótica. A gente começou a estudar aqui durante a quarentena ótica geométrica e a gente entra agora no estudo dos fenômenos ópticos e posteriormente a gente vai estudar espelhos planos 1, tá bom? Ocorre que os fenômenos ópticos, para você que acompanha pelo livro, estão na frente C03 para quem acompanha pelo livro, tá bom? É isso que a gente vai ver. Vamos à nossa aula então. Então, o que são fenômenos ópticos? Lembra que nas aulas, tudo que a gente definiu na aula anterior, nas aulas anteriores de ótica geométrica, são fundamentais para as aulas seguintes. Então, nessa aula de agora, que vocês vão ter disponibilidade no dia 24, na sexta-feira, os conceitos que a gente já viu são fundamentais. Então, considere um feixe, que a gente já definiu o que era um feixe de raios, que estão paralelos, a gente já viu isso também, que se propagam em um certo meio, que eu vou chamar de meio 1, que pode ser, por exemplo, o A, e vai ser incidido sobre uma superfície plana S, que separa esses dois meios, tá bom? Então, eu estou jogando um feixe de raios em uma superfície S, que separa um meio do outro, que pode ser, por exemplo, água, esse segundo meio pode ser papel, pode ser uma chapa metálica polida. Os exemplos são muitos. Então, dependendo da natureza do meio 2 que você está considerando, se for água, se for um papel, pode ser uma chapa metálica polida. Então, dependendo da natureza dessa superfície, ocorrem simultaneamente, com maior ou com menor intensidade, os seguintes fenômenos, que é o que a gente vai estudar aqui em fenômenos ópticos: reflexão regular, reflexão difusa, refração e absorção da luz, tá bom? Então, dependendo da maneira como eu jogue, dependendo da maneira não, dependendo da superfície na qual eu jogue o feixe de luz, eu posso ter esses fenômenos ocorrendo ou eles simultaneamente ocorrendo. Então, a gente vai estudar justamente cada um desses tipos de fenômenos aqui, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai ver é a reflexão regular. Reflexão regular, de novo, lembra o que a gente está considerando? Um conjunto de feixes, um feixe de luz que é um conjunto de raios. Ok. Então, um feixe de raios paralelos, que é o que está rolando aqui na figura, que se propagam no meio 1. Isso aqui diz respeito ao meio 1, meio 2. Incide sobre a superfície S e retorna ao meio. Então, PAN bateu na superfície e voltou, mantendo o paralelismo ali, como está ilustrado na figura. Esse raio PAN, PAN. O outro raio que estava paralelo a ele bateu, refletiu, saiu paralelo novamente. Isso é o que acontece, por exemplo, sobre uma superfície plana e polida de um metal, tá bom? Fica aí como informação para vocês: espelhos, por exemplo, são feitos em superfícies de metal polida. O melhor espelho que existe com melhor índice de reflexão é o de prata. E você deve estar se perguntando por que o espelho é de vidro, então. O vidro ele é feito para proteger aquele metal polido que está atrás, para ele não oxidar, por exemplo. Proteger disso ou de lesões e tal no metal, para não alterar. Mas os metais são ótimos para refletir. Então o vidro ele é posto para proteger, tá bom? Então isso é o que ocorre em uma superfície metálica de metal polida, tá bom? Uma reflexão quase que perfeita, é uma situação ideal. Então isso aqui a gente chama de reflexão regular. Os raios vão bater e vão sair paralelos, ok? A reflexão difusa, o que acontece? O feixe de raios vem paralelos, todo mundo bonitinho aqui, ó, estão indo bonitinhos, paralelos, se propagando no meio 1 e incidem sobre essa superfície S e retornam de novo ao meio, perdendo, depois de retornarem, o paralelismo. Aí você tem que lembrar outra coisa que a gente estudou, que é a independência, que a gente estudou, melhor dizendo, que é a independência dos raios. Então esses raios estão se cruzando aqui, mas nenhum toma conhecimento da existência do outro. Se lembre disso. Isso vai te acompanhar na vida toda, inclusive lá no Enem. Então, ó,
eles perdem o paralelismo e espalham-se em todas as direções, conforme ilustra a figura. Esse que vinha aqui, pá, bateu, subiu para ali, esse outro já recuou um pouco mais, o outro já foi para o outro lado, esse aqui já afastou. Cada um, depois de haver a reflexão, foi para um rumo. Por isso é chamada de reflexão difusa. O outro caso era reflexão regular. Você mantinha o paralelismo, tá bom? Assim, portanto, a reflexão difusa é responsável pela visão dos objetos que nos cercam. Esse é o caso mais real. Então, se a gente vê uma parede, por exemplo, se no lugar que você está, você vai ver uma parede. Vemos uma parede, por exemplo, porque ela reflete difusamente para a nossa vista, para ir para o seu sistema de visão, a luz que a gente percebe. Só que a parede, por exemplo, não é uma superfície refletora regular, ela é difusa. Então esses raios que você recebe tem essa forma aí difusa, tá bom? Vem nessa forma difusa. Isso não influencia muito porque eu não sei como a sua mente não sabe como é perceber tudo de forma como se fosse uma reflexão regular. Então você percebe o mundo como ele ou como a luz te apresenta ele, tá bom? Então ocorre que a parede, por exemplo, que você olha, é resultado de uma reflexão difusa. Refração da luz. O que é isso? Esse aqui é importante. Vai, inclusive, no futuro aparecer uma lei física associada à refração da luz. Então, o que acontece? O feixe de raios que a gente está considerando paralelos, que se propaga no meio 1 de novo, incide sobre uma superfície S e passa a se propagar no outro meio 2, por exemplo, água. Então, o que acontece? Quando ele muda de meio, ele sofre uma inclinação ali, certo? O que está acontecendo? Aí no futuro a gente vai estudar um conceitinho que vai explicar com mais detalhe por que há essa inclinação. Então, a refração da luz é justamente esse efeito aqui. Ó. A luz chegar na interface, você pode supor que aqui é, por exemplo, a interface entre o ar, o meio 1, e a água. E aqui é a superfície da água. Suponha que essa água não está perturbada. O raio vem, sofre a inclinação e entra. Isso é que a gente chama de refração, é o que está sendo dito aqui. Ó. É o que acontece, por exemplo, quando a luz se propaga no ar e incide sobre a superfície livre da água de uma piscina. Você pode supor que é uma superfície de água de uma piscina. A refração nesse caso é regular, permitindo a uma pessoa, por exemplo, que está no fundo da piscina ver o sol. Então, se ela olha, alguém que mergulhou lá, está lá quietinho, sem perturbar a água, ela olha, ela consegue ver o sol. Se o meio 2 for translúcido, como o caso do vidro fosco, a gente viu isso também lá nos conceitos básicos, os raios refratados vão perder o paralelismo e a refração passa a ser difusa. Tá bom? Você não tem essa aqui bonitinha regular, não. Você vai ter uma coisa... Você não, então, tanto que o sujeito que observar ele estando dentro de um meio que seja translúcido, ele vai olhar e vai ver o sol com a forma menos regular. Tá bom? Então, refração é o efeito da luz mudar de direção ao mudar de meio aqui, certo? Aí vai ter um tal do índice de refração que a gente vai estudar no futuro, que vai explicar o quanto esse raio vai inclinar ou não, tá bom? Absorção da luz. Então, o que é isso? O nome já diz, né? A luz que é absorvida ao colidir com uma certa superfície. Então, na reflexão regular, que é o primeiro caso, então na reflexão regular, na reflexão difusa e na refração, melhor dizendo, os feixes refletidos ou difundidos ou refratados apresentam energia luminosa menor que no feixe incidente do qual origina-se, pois uma parte da energia é sempre absorvida. Esse caso eu vou mostrar para vocês no simulador computacional que comumente a gente usa na sala de aula, lá no FET Simulations. Tem um simulador justamente para feixes de luz e a gente vai observar com mais detalhe esse efeito de absorção da luz. O que ele está dizendo assim é que na reflexão regular, que é o primeiro caso que a gente viu, na reflexão difusa e na refração, que é o efeito da luz mudar, os feixes que são refletidos, difundidos nesse segundo caso e refratados, ou que são refratados, vão apresentar uma energia luminosa menor do que o feixe que incidiu. Então, quem saiu
ou refrator, nos 3 casos que a gente viu anteriormente, vão ter energia menor do que os feixes que chegaram, tá bom? Do qual se originam, por uma parte da energia ser absorvida pela superfície, certo? Aqui entra um conceito de corpo negro. O corpo negro ele volta na física do ensino médio lá no 3º ano, quando a gente estiver estudando física moderna. Lá, dando um spoiler para vocês, o corpo negro foi justamente um dos objetos físicos que foi estudado e deu origem à tal da física quântica, lá em 1900, com o Max Planck e assim vai. Mas voltando à vaca fria. Então, aí o corpo negro é aquele que absorve radiação, tá bom? A absorção da luz é total. Isso é um corpo negro, é um objeto ideal no qual você joga radiação e ele absorve 100% daquela radiação. Então, em um corpo negro, a absorção da luz é total. Em um corpo cinza escuro, há elevada taxa de absorção. Em um corpo branco, a difusão predomina. Em uma superfície metálica bem polida, predomina a reflexão regular, sendo, portanto, mínima a difusão e praticamente inexistente a absorção. Isso é o caso de um espelho que eu já expliquei para vocês. Na superfície de separação entre dois meios homogêneos e transparentes, na superfície de separação entre dois meios homogêneos e transparentes, para a incidência pouco oblíqua, predomina o que a gente chama de refração, tá bom? Por exemplo, passagem do ar para a água, certo? A água mais pura, no estado homogêneo. Um ar que você supõe homogêneo também. Antes de entrar na cor dos objetos, eu vou mostrar o simulador para vocês para tratar justamente dessas coisas que a gente viu até aqui, da absorção, refração e desses outros, refração da luz e das reflexões regular e difusa. Reflexão regular, difusa e refração da luz, chegando também à absorção. Então eu vou mudar de cena aqui, só para a gente dar uma olhada no simulador. Eu vou sumir por alguns minutos, não precisa ficar triste, eu volto. Então vamos para a cena 2. O que acontece? Aqui eu tenho um laser, tá bom? Que vai me dar um único feixe, ou um único raio de luz. E aqui eu tenho 2 meios. Esse meio aqui é o ar e o segundo meio é a água, tá bom? Ó, ar e água. Significa que esse meio aqui é mais denso que esse, tá bom? E eu vou usar um feixe de luz aqui e ele vai incidir aqui na superfície e aqui tem uma linha que a gente chama de reta normal que vai me permitir fazer algumas análises. Pá! Então liguei o laser, o que aconteceu? Ele veio, bateu na superfície, uma porcentagem foi absorvida, ou perdão, refletida, e outro feixe aqui refratou. Então aqui você tem uma reflexão. Como aqui não é uma superfície polida e etc., como foi definido na reflexão regular, só uma partezinha do feixe é refletida. A maior parte dele entra no líquido e esse que entra é chamado de feixe que foi refratado. Aqui está uma coisa que a gente vai estudar mais no futuro, que é o índice de refração. O índice de refração diz o quanto um meio oferece dificuldade para a passagem da luz. Isso eu posso alterar. Se eu aumento o índice de refração, eu mexo ali justamente na refração, por isso que é chamado índice de refração. Se eu deixar água nos dois meios, 33, isso. Não vai haver mudança nenhuma, porque aqui é água e aqui é água, tá bom? Agora vamos colocar vidro. Você estava no vidro. Suponho que de alguma maneira você estava no vidro, então o feixe veio do vidro, bateu na interface da água, sofreu uma inclinação agora para cima, porque o índice de refração aqui é maior e refletiu uma porcentagem. Tá bom? Essas análises a gente faz mais no futuro. Vamos brincar aqui com outras cores de radiação. Nesse caso a gente está ali perto do vermelho, vamos mudar só as cores, não vai mudar muita coisa, tá bom? Por que não muda muita coisa? Eu estou mexendo só no comprimento de onda da luz, então eu vou mudar só a cor. A velocidade não vai ser alterada. Ela muda quando muda de meio, mas isso é muito pequenininho, a gente vai tratar mais no futuro, certo? Dá para você olhar para a luz como uma onda também, mas aqui no caso
da ótica geométrica, a gente trata a luz justamente como raios e feixes para evitar a fadiga. Mas você pode imaginar que é uma onda aqui, ó, e ir mudando essa cor. Certo? Aqui você tem um medidor que mede justamente a intensidade. Então, vamos supor que o segundo meio é o vidro aqui, né? Aqui é vidro e aqui é ar. Então você pode calcular, ó, as 90,86% do feixe passou, 9,14% foi refletido, certo? E aqui era 100% do feixe original. Aqui, como é uma simulação ideal, ele não mostra a porcentagem, porque tem uma pequena porcentagem que foi absorvida. Você pode somar a 90,86 mais 9,14 dá justamente 100%, né? Ele desconsidera. Qual que é o problema de simulações computacionais? Porque elas vão acabar desconsiderando algumas situações eventualmente reais. Por exemplo, a absorção que acontece ali na interface, certo? Vamos trocar esses meios aqui, colocar água e vidro. Então já entrou 98%, refletiu só 1%, certo? Vamos ver alguma coisa mais densa que o vidro aqui, uma coisa qualquer que tenha índice de refração igual a 6. Tem como escolher alguns materiais aqui. Vamos deixar a água e ar. Mas aí você pode fazer essa análise. Lembrando que esse aplicativo é gratuito, tá bom? Não dá para fazer a análise aqui da porcentagem que foi absorvida na superfície, que o programa ainda não permite. Mas se você quiser brincar com isso aqui, é só digitar aí no Google PHET, P-H-E-T, Simulations, PHET Simulações de Física. Ele já vai te levar e você escolhe. Esse aqui tratam de ótica geométrica, tá bom? A gente volta agorinha aqui para estudar prismas. Esse aqui eu não vou dar spoiler agora não, vamos voltar, mudar de cena mais uma vez. E estou de volta. Vamos agora falar das cores dos objetos, tá bom? Então, voltando à nossa aula, vamos falar a cor de um corpo por reflexão. Por que eu vejo as cores como vejo e por que vejo as cores dos corpos? É justamente um dos motivos é a reflexão da luz. Bom? Então vamos começar. A luz branca, que é emitida, por exemplo, pelo sol ou por uma lâmpada incandescente dessa que tem na sua casa, é constituída por uma infinidade de luzes que a gente chama monocromáticas, as quais podem ser divididas em 7 cores principais, que é o vermelho, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta, que são justamente, se você observar num dia chuvoso, quando ocorre arco-íris, com a presença do sol, são justamente as cores do arco-íris. Esse conjunto de cores a gente chama de espectro visível. Lembra que eu falei já na aula anterior para vocês do espectro eletromagnético, e lá tinha uma seção de cores do espectro que a gente enxerga? É justamente essa mistura, esse conjunto de cores aqui, chamado esse conjunto do espectro visível. Então o que ocorre? A luz branca que vem do sol ou que é emitida pela lâmpada incandescente aí da sua casa é uma luz chamada luz branca, e essa luz branca é justamente a soma de todas as outras cores. E é possível você separar essas cores, elas vêm juntas, todas juntas nesse feixe de luz branca, e em algumas situações é possível você separar essas cores. Em um dos casos que ocorre a separação, o distanciamento e a evidência de uma das cores é justamente na reflexão. O outro caso eu vou mostrar no simulador para vocês antes dessa aula acabar. Então, a cor que um corpo apresenta por reflexão é determinada pelo tipo de luz que ele reflete difusamente, tá bom? No caso da parede, você enxerga aqui no meu caso tem uma parede verde, tá bom? Significa que a luz branca chegou e ela absorveu todas as outras cores, dessas 7 cores, e emitiu só o verde, difusamente, de maneira difusa, naquela reflexão regulada. Então, assim, por exemplo, um corpo, ao ser iluminado pela luz branca ela é policromática, tá bom? E uma luz policromática é formada por várias cores que são monocromáticas, que são essas daqui, ó, cor vermelha, cor alaranjada, cor amarela, cor verde, cor azul, anil
e o violeta, as cores justamente do espectro do arco-íris. Então, de novo, assim, por exemplo, um corpo ao ser iluminado pela luz branca apresenta-se azul porque reflete difusamente a luz azul e absorve as demais. Um corpo iluminado pela luz branca apresenta-se branco porque reflete difusamente as luzes de todas as cores. Um corpo negro absorve todas. Então, os três casos estão ilustrados aqui. Então, se alguém está vestido com a camiseta azul, por que você vai enxergar a camiseta azul? Porque vai vir a luz branca da lâmpada ou do sol, se a pessoa estiver durante o dia. E lembra de novo que a luz branca a gente desenha aqui como um conjunto, mas é um feixe só. Então, eles vão estar juntos. Então, vai vir essa luz policromática, são várias cores. Policromos codo, do latim. Então, cromos, várias cores. Policromos. Estão vindo aqui, ó, anil, o violeta, anil, azul, verde, amarelo, com alaranjado e o vermelho. Estão vindo aqui. E o que caracteriza esse corpo azul? É o fato dele absorver todas as cores menos o azul. Pam. Então isso caracteriza um objeto azul por reflexão difusa. Então eu enxergo o azul porque ele absorveu todas as outras cores e emitiu só aquela cor. Tudo bem? Um corpo. Por que com um objeto eu enxergo um objeto branco? O objeto branco é diferente. O que acontece? Chegam todas as cores da luz branca, lá na luz branca policromática, e esse corpo vai refletir totalmente essas cores. Por isso que você vai enxergar um objeto branco, uma folha de papel, por exemplo. Se você abrir, isso já deve ter ocorrido com você, de você abrir o caderno, você está indo embora da escola, meio-dia, solzão alto, você abre o caderno no sol, você pode até ficar cego. Porque toda a luz que chega é refletida, é o que caracteriza a cor daquele corpo, tá bom? Uma das coisas boas de roupa branca, por exemplo, é que ela aquece menos que uma roupa preta, que é o terceiro caso aqui. Por quê? Porque o branco vai refletir toda essa radiação, inclusive um pouco do calor, que vem em forma de infravermelho, mas vem também junto com todas essas radiações. Então já um corpo negro, porque aqui minha camiseta, por exemplo, é preta aqui, que eu enxergo ela dessa maneira. O que ocorre? Chega a luz branca, com todas as cores lá monocromáticas, o conjunto de monocromáticas dá a cor policromática branca, né? Da luz branca policromática. Então vão chegar todas as 7 cores do espectro e vão ser todas absorvidas, nada vai ser refletido. Tudo que chegou aqui na minha camiseta foi absorvido por ela, nada refletiu, por isso que eu enxergo ela assim preta, tá bom? Então, num dia de sol, é melhor sair com a roupa branca do que com a roupa preta. A roupa preta vai aquecer porque ela absorve muitas radiações, tá bom? Então tá aí definido como a gente enxerga as cores. Você enxerga a cor de um corpo justamente por reflexão difusa. Aquele corpo vai refletir a sua cor difusamente e a sua cor é caracterizada por aquilo que ela reflete e não por aquilo que ela absorve. Tudo bem? Eu trouxe só para mostrar que eu tirei um print lá do FET, você pode acessar lá, PHET, FET, simulações, aquele que eu entrei foi o desvio da luz, tá bom? Antes de falar de sistemas ópticos, eu vou voltar só para mostrar lá no simulador novamente esses casos aqui de luz policromática. Então vamos mais uma vez mudar de cena lá para o FET Simulations. O objeto que eu escolhi aqui foi um prisma, tá bom? E ele é de vidro. Então o que acontece? Se eu jogo um laser, se eu acendo o laser ali, ele vai sofrer o que a gente viu, né? Uma refração aqui. Vai ter umas reflexões internas que não estão. Se eu mostrar aqui, ó, ocorrem as reflexões, dá para fazer algumas análises. Aí você põe as retas normais, transferidor, se quiser fazer experimento aqui, é possível também. Então, na situação mais próxima do real possível, aqui por enquanto, por que não está separando a luz? Porque eu não coloquei luz branca, certo? É uma luz monocromática, uma cromocores, só tem uma cor, por isso que não vai haver dispersão lá. Quando eu colocar um feixe com luz branca, a luz branca vai entrar e vai se separar dentro do prisma e sair todas as cores do espectro, que foi o que o Newton descobriu, tá bom? Então, aqui estão as reflexões. A luz chega, bate aqui, refrata, entra uma porcentagem, outra porcentagem reflete.
e entra. Ali dentro bate, uma porcentagem sai, refratando novamente, outra porcentagem é refletida na superfície interna, bate aqui, sai para baixo refratando, só que ela reflete outra porcentagem que vai bater ali de novo, e outra porcentagem sai refratando novamente, ela bate ali e refrata. Então dá para fazer muitas análises. Mas o que eu queria mostrar era justamente o caso da luz branca. Deixa eu ver se dá para tirar esse painel daqui. Não dá para tirar o painel, mas vou pôr mais perto aqui para vocês. Ali. Então tá aqui um prisma de vidro, vou tirar as reflexões. Essa seria a situação mais próxima do real, com essas reflexões, tá bom? Então o que acontece? Veio a luz branca, eu não falei para vocês que a luz branca ela é policromática, então a luz branca ela é formada por todas as cores. Então quando você joga a luz branca em um prisma ou em um objetinho de vidro, dependendo do ângulo, se você encontrar o ângulo certinho, você vai fazer uma dispersão e separar as cores. Aqui eu tenho as cores do arco-íris, variando do anil até o vermelho. Anil, o violeta, o azul, verde, amarelo, até passa pelo alaranjado e o vermelho. Então a luz branca, ela é de novo policromática, tá aqui provada. Sai um feixe de luz branca, que por exemplo, a luz emite, que a lâmpada emite ou que o sol emite. O Newton, quando fez o experimento, e olha a época que o Newton estava, entre 1600 e 1700 alguma coisa, lá na Inglaterra, ele deixou passar um feixe de luz do sol por uma brecha da porta, um buraquinho na porta, e tinha um prisma. O pessoal da Bavária já lá perto da Alemanha já eram bons produtores de prisma. Ele adquiriu um prismazinho, deixou a luz passar e percebeu esse efeito. A luz branca era policromática, que você pode ver justamente as cores do arco-íris, tá bom? Então você pode brincar aí com esse aplicativo e aprender várias coisas. Vamos voltar mais uma vez para outra cena. Estou de volta aqui para a gente tratar do último tópico, que são, antes de encerrar essa aula, sistemas ópticos, tá bom? Então vamos falar de sistemas ópticos. Então existem basicamente dois tipos de sistemas ópticos, ou ópticos se você preferir, os refletores e os que são refratores. No grupo dos refletores encontra-se os espelhos, que você conhece bem, principalmente quem é vaidoso aí, vocês que chegam tudo bem penteado lá na escola, que são superfícies polidas de um corpo opaco com alto poder de reflexão. Por exemplo, uma superfície metálica, de novo a prata, que é um ótimo tipo de espelho, um ótimo metal para fazer espelho é a prata. Já no grupo dos sistemas refratores, encontramos os chamados dióptros. Dióptros, talvez seja uma palavra nova para vocês. Então, os dióptros, que são constituídos de dois meios transparentes separados por uma superfície irregular. Então, você tem dois meios transparentes separados por uma superfície regular. Como exemplo, podemos citar as lentes e prismas. E existem outras, essas lentes de óculos aqui. É um caso, mas o estudo delas é um pouco mais elaborado e vai ser quando a gente estiver estudando justamente lentes. Mas o caso de o prisma, que é o que eu mostrei para vocês, que permite, por exemplo, a dispersão da luz, é um caso de sistemas refratores aqui, tá bom? Então vamos olhar aqui, falando de fenômenos ópticos. Nos fenômenos ópticos a gente precisa definir ponto objeto e ponto imagem, tá bom? Então vamos ver o que são cada uma dessas coisas. Então considere as três figuras a seguir, são essa figura, essa e essa, em que estão representados três sistemas ópticos genéricos, sistema S1, sistema S2 e sistema S3, nos quais incide luz, tá bom? Então aqui você tem um ponto emitindo um ponto emitindo luz até essa superfície S1. Na S2 você tem uma luz que atravessa e chega até um ponto ali, e você tem outra luz chegando. Vamos analisar cada caso. Então chama-se ponto objeto ali, ó, ponto objeto em relação a determinado sistema óptico que você está considerando. O sistema é aqui, ó, S1, S2 e S3. Você tem três sistemas ópticos e a gente vai definir alguma coisa, né? Em cada sistema óptico desse a gente vai definir alguma coisa. No primeiro caso a gente vai definir o ponto objeto. Então chama-se ponto objeto
em relação a determinado sistema óptico, o vértice do pincel luminoso incidente, tá bom? Ali, ó. Chamado POR, tá bom? Ponto objeto real, POR ali, é o vértice de um pincel incidente divergente. Então tá incidindo ali, como se fosse a ponta de um pincel, certo? Estão vendo que os raios saíram de lá e aquele pontinho parece a ponta de um pincel. Então, ó, o ponto objeto POR é o vértice de um pincel incidente divergente, sendo formado pelo cruzamento efetivo de raios de luz, certo? Então, os raios se cruzaram ali naquele ponto. Então, aquele ponto ali é chamado de ponto objeto real. Relativamente a S1, com relação a S1, temos um ponto objeto real. Então, um ponto objeto real seria justamente esse pontinho aqui de onde diverge esses raios de luz, tá bom? Se você prolongar, eles podem continuar aqui, ó, pum. Mas o que caracteriza o ponto objeto real é justamente o fato desses raios terem se encontrado ali e divergirem de lá. Caso 2, que é o POV, ponto objeto virtual, ponto objeto real, POR, ponto objeto real e ponto objeto virtual. Vamos ver o que é isso. Ponto objeto virtual, POV, é o vértice, de novo, de um pincel, parece a ponta de um pincel, incidente convergente. Esse aqui era incidente divergente, porque saía dele. No caso do ponto objeto virtual, é um ponto do pincel que tem raios de luz incidindo e divergindo para ele, tá bom? Portanto, divergindo não, convergindo para ele, melhor dizendo. Sendo formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. Você prolonga os raios de luz, você vai ter o POV, ponto objeto virtual. De novo, relativamente ao sistema ali S2. E a gente vai ter ali definido o ponto objeto virtual com relação ao sistema S2. E o terceiro caso é o POI, ponto objeto impróprio. É o vértice, ele será o vértice de um pincel incidente cilíndrico, estando situado no infinito. Ele vai estar situado muito longe com relação a esse S3, e a gente vai ter um ponto objeto impróprio, tá bom? Com relação a um objeto que vai estar muito longe. Então, a característica do ponto objeto impróprio é que o fato dele ser o Sol, por exemplo, que é muito grande, pode ser considerado um ponto objeto impróprio. Ele vai emitir raios que chegam até o seu sistema de observação de maneira paralela, tá bom? Então vamos ver mais algumas coisas sobre isso. Então a gente vai trocar aqui a direção de propagação dos feixes. Então considere novamente 3 sistemas ópticos, sistema S1, sistema S2 e sistema S3, e os correspondentes pincéis luminosos agora emergentes. Então a gente chama de ponto imagem em relação a um certo sistema óptico o vértice do pincel luminoso que é emergente, que emerge de lá, tá bom? Vamos ver primeiro o PIR, ponto imagem real. O que é um ponto imagem real com relação ao sistema óptico S? O ponto imagem real é o vértice do pincel, de novo, a pontinha do pincel, emergente e convergente, tá bom? Então, convergindo para aquele ponto, sendo formado pelo cruzamento efetivo de raios de luz, não por prolongamento, mas por cruzamentos efetivos dos raios de luz, com relação de novo ao sistema óptico S1. Temos, portanto, definido um ponto imagem real, é onde esses raios vão convergir, certo? E raios efetivos, não são prolongamentos, são raios efetivos. Então isso é chamado de ponto imagem real. Ponto imagem virtual, PIV, o que é isso? É o vértice do pincel, de novo, emergente divergente, então emergiram de maneira divergente, sendo formado pelo cruzamento dos prolongamentos. É diferente do outro, porque no outro caso você tem o cruzamento efetivo, nesse caso você tem o cruzamento dos prolongamentos, por isso que está pontilhado ali, dos raios luminosos, relativamente ao sistema óptico S2. Temos, portanto, definido um ponto
imagem virtual. Eu caracterizo ele dessa maneira. Pode estar parecendo extremamente teórico, e é bastante teórico, mas quando a gente fizer exercício, vocês vão ter que identificar esse tipo de coisa. O que é um ponto imagem real, o que é um ponto imagem virtual e o que é um ponto imagem próprio. Você vai fazer justamente reproduzindo essas definições, prolongando raios, estendendo, convergindo e divergindo. Vai ter muito desenho aqui, inclusive. Então, o ponto imagem impróprio, agora que é o terceiro caso, com relação ao sistema óptico S3, é o vértice do pincel emergente cilíndrico, que vai estar de novo longe, estando no infinito, é um objeto grande, com relação a S3, e aí você vai ter um ponto imagem impróprio, com relação a um objeto muito grande. De novo, o Sol, como exemplo, pode ser considerado um objeto imagem próprio, ponto de imagem próprio, tá bom? Aí isso vai ficar mais claro quando a gente vai fazendo alguns exercícios. Essa aula ficou longa, não pretendia que ficasse tão longa, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela sua atenção. Tome café para não cochilar, já que é uma aula muito teórica. Bons estudos mais uma vez, fiquem em casa. Forte abraço a todos e até a próxima.